Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei para mais uma aula para os meus 8º anos. Eu acho que os 9º anos devem assistir também, é importante como revisão. E quem quiser, será bem-vindo sempre. Tô gravando só a abertura, que vai servir para quantas aulas forem necessárias, tá, gente? Aproveitando aqui a luz do sol, que daqui a pouco vai baixar, vai sumir, vai ficar escuro. Aí eu gravo a aula de outro jeito, seja como for, tá bom, minha gente? Então, vem comigo, vamos estudar. Adjunto adnominal, meus amores, assunto do 8º ano e que o 9º ano também precisa. Então é para todo mundo que quiser. Já falei para vocês em outra ocasião, não foi, minha gente, que ad é um prefixo grego que significa junto. Então, adjunto é junto, junto. Adnominal é junto do nome. Tá? Nominal é uma palavra que significa nome, tá, gente? Então, adjunto adnominal é uma expressão, alguma coisa que fica junto do nome. Estamos com o livro didático de português da coleção Para Viver Juntos. É o livro com o qual eu trabalho na minha escola, tá? Com os meus alunos, livro da SM. Gente, página 66 em diante, tá bom? Olha só. O adjunto adnominal é uma função sintática, ok? No estudo da sintaxe, o que tem de principal é o verbo. Quando a gente analisa sintaticamente as coisas, as frases, os textos, o coração de tudo se chama verbo. É a classe gramatical, verbo, tá? As palavras que pertencem a outras classes gramaticais que não seja verbo: substantivo, adjetivo, numeral, artigo. Essas outras palavras que não são verbo, elas são chamadas de nome, tá bom? Então, sintaticamente, a gente analisa as orações, os textos, as frases, considerando como o coração da coisa é esse tal de verbo. Né, gente? A classe gramatical, o verbo, é a mais importante para a sintaxe, para o estudo da sintaxe. Então, ele é chamado de verbo. Nós já estudamos adjuntos adverbiais. Quando a gente fala de adjuntos adnominais, a gente fala de nomes. Então, são as outras classes de palavras variáveis, tá? Substantivo, adjetivo, numeral, artigo. Tá bom? Lá vamos nós pro meu quadro pequeno. Me perdoa, gente. Mas vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Na frente de vocês. Olha só essa frase, gente, tá no livro didático, página 67. As flores do campo têm um defeito grave, ok? Esse verbo aqui, coração do estudo, é a análise do verbo. Esse verbo precisa de complemento, tá bom, minha gente? O complemento verbal é um defeito grave, então é um verbo transitivo, ok? Tem complemento verbal, mas vamos falar sobre isso depois, porque agora a gente vai começar a falar sobre o sujeito, as flores do campo, ok? As flores do campo, sujeito dessa oração. As flores do campo. Beleza, gente? Olha só. Artigo, as. Artigo definido, feminino plural. Flores, substantivo. Do campo, locução adjetiva, tá, gente? Porque isso caracteriza flores. Então, vamos colocar isso aqui como locução adjetiva. Tá bom? Tá bom? Então, olha, o sujeito, as flores do campo, é uma expressão que tem artigo, substantivo e locução adjetiva. Deixa eu menosprezar o resto da frase por enquanto, depois a gente volta para isso aí, tá? Peraí. Temos que falar sobre o sujeito por enquanto, tá? Depois a gente volta no outro, na outra parte da frase. As flores do campo, meus amores, esse sujeito tem artigo, substantivo, locução adjetiva, beleza? Tá aqui. Artigo, substantivo, locução adjetiva. As flores do campo, sujeito da nossa oração, ok, gente? O substantivo flores, a gente chama de núcleo do sujeito, tá? Núcleo, flores, a palavra mais importante. O substantivo, tá, gente? O coração do sujeito da frase,
tá? Sujeito da oração, as flores do campo. O núcleo do sujeito, flores. Então, o artigo, a locução adjetiva, cada um tem uma função. Essas são as classes gramaticais às quais essas palavras pertencem. Mas e a função sintática desse negócio? Todas as palavras da frase, da oração, têm alguma função sintática. Elas não estão por acaso. A gente tem que estudar, tá? É para dificultar a vida do ser humano, minha gente. Mas a gente vai aprender e aí a gente vai ficar maravigold. O núcleo é flores. As e do campo. Eles têm alguma importância nessa frase, nesse sujeito aí, tá? O artigo as serve para definir, tá bom? Se eu dissesse flores do campo sem usar esse artigo definido, poderia ser quaisquer flores, mas eu tenho um artigo definido, feminino plural aí. Então, essas flores são algumas flores específicas que nós já conhecemos. No texto de onde foi tirada essa frase, de alguma forma a gente viu, a gente percebeu, a gente conheceu que flores são essas, tá? Então, artigo definido tem uma função muito importante para esse substantivo que é o núcleo do sujeito. A locução adjetiva do campo dá a característica, especifica que flores são essas, que tipo de flores são essas, tá bom, minha gente? Então, essas palavras são importantes para esse substantivo flores. Por isso que recebem um nome. Tem que ter um nome legal. Já que flores, que é o substantivo, é o núcleo do sujeito, qual é o nome que a gente vai dar para essas outras duas palavras que não estão aí por acaso, nem estão aí só para embelezar o negócio? Elas estão aí com alguma função. A função sintática. Então, elas são adjuntos, adnominais. Porque, sintaticamente, flores, que é o substantivo, recebeu o nome de núcleo do sujeito, as outras não vão ficar tristes. Elas têm que ter o nomezinho também. Tô brincando, gente, mas tem uma função sintática também. Então, gente, olha só, você tá vendo. Você está percebendo que o sujeito, ele é uma função sintática. Mas aqui é formado por algumas palavras, portanto, cada uma das palavras também tem uma função sintática. É a função sintática dentro de outra função sintática. É muita coisa que a gente tem que estudar, mas é bacana. E você vai aprender tudo, meu jovem, minha jovem. Olha só, adjunto adnominal, o artigo definido, serve para definir flores, tá? Coloca que flores são flores definidas, que nós sabemos. É adjunto adnominal. A locução adjetiva serve para qualificar, caracterizar o núcleo do sujeito. Então, é adjunto adnominal. Tá bom, minha gente, é isso que é adjunto adnominal. Não é fácil? Palavrinhas aí que aparecem que se relacionam com o substantivo e podem dar algumas características para eles, especificam eles, definem, determinam, especificam, qualificam, servem para acompanhar o substantivo fazendo alguma coisa importante sintaticamente. São funções sintáticas. Olha a frase, se não tivesse os adjuntos adnominais lá no sujeito, como ficaria diferente, gente? Flores têm um defeito grave. Tirei as e tirei do campo. Já tenho outra frase com outro sentido. Flores têm um defeito grave. Tá bom, minha gente? Assim você consegue perceber que o artigo as e a locução adjetiva do campo são importantes. Flores é o núcleo do sujeito, mas os adjuntos adnominais têm uma função muito bacana na frase. Tá bom, minha gente? O verbo é tem, né? E aqui o complemento verbal, um defeito grave. Esse complemento verbal é objeto direto, tá? Então, complemento verbal aqui, objeto direto, um defeito grave. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. Colocando a frase de volta para ninguém ficar triste. As flores do campo têm um defeito grave. Se esse complemento verbal não tem preposição, então esse verbo aqui é verbo
transitivo direto, tá? Mas nós já falamos sobre isso quando falamos de transitividade verbal, tá? Vamos falar sobre o objeto direto, um defeito grave. Gente, qual é o substantivo aqui? Defeito, certo? Também é artigo. Grave, ou pode ser numeral também? Será que é um artigo ou é um numeral? É um defeito grave? Ou é um artigo? Um defeito grave. Grave é o adjetivo, tá bom, gente? Aqui nessa expressão nós também temos adjuntos adnominais, tá certo? Defeito, substantivo. Acompanha defeito. Grave, acompanha defeito. Eles servem para definir, para delimitar, para especificar, para caracterizar, para dar uma circunstância, uma qualidade do substantivo defeito. São adjuntos adnominais, tanto quanto as e do campo. Ok, gente? Então, defeito grave. Adjunto adnominal. Grave, adjunto adnominal também, meus amores. Olha só, nessa frase. As flores do campo têm um defeito grave. Nós temos sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Dentro do sujeito, adjunto adnominal as, adjunto adnominal do campo. E dentro do objeto direto, adjunto adnominal e adjunto adnominal grave. Esqueci o ponto aqui, ó. Vamos botar o ponto. Adjunto adnominal, tá, meus amores? Quero dizer, esse aqui é artigo indefinido, porque poderia ser, tem o defeito grave. Se a gente dissesse, as flores do campo têm o defeito grave, a gente teria que complementar mais isso aqui. O defeito grave de fazer isso, fazer aquilo, teria que ter, tá? Então, esse aí é uma indefinição, tá bom? Artigo indefinido. Então, artigo aqui, adjunto adnominal. A característica, que é o adjetivo, adjunto adnominal, relacionados ao substantivo defeito. Quando alguma coisa se relaciona com o verbo, é que vai ser chamado de adjunto adverbial. Tá bom, meus amores lindos? É isso aí, meus alunos queridos, amados, adoro vocês. Vocês sabem disso, né? Amo vocês. Eu espero que a explicação tenha servido como reforço para você treinar mais, para você estudar mais. Pega o livro, tá, minha galera linda? Estuda direitinho, hein? Pesquisa mais um pouco. Se você encontrar uma palavra que você não conhece, gente, não fique sem conhecer, não. Ué, se aparece uma palavra nova que você nunca tinha visto e você não sabe o que ela significa, qual é a saída? Olha no dicionário, caramba. Vai lá pro Google também. Vamos adquirir vocabulário, tá? Por favor, não me venha com essa de dizer, esse texto tem palavras muito difíceis, professora, é melhor escolher outro. Não. Não. Pega o dicionário. Vai adquirir vocabulário. Tá bom, minha gente? Se você estiver lendo um livro e o livro está carregado de palavras que você não conhece, dicionário do lado. É assim que a gente vai colocando novas palavras aqui na mente. Aproveita, gente, aproveita. Gente que está no ensino fundamental, meus amores, vocês estão na idadezinha assim, ó. O cérebro de vocês recebe, aceita tudo. Não deixe passar essa fase maravilhosa da vida, não. Estuda, por favor. Tá? Pega o dicionário, por favor, e vai lá descobrir o significado das palavras para você ampliar o seu repertório linguístico, seu repertório lindo e maravilhoso. Tá, meus amores? Amo vocês. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, aqui embaixo, tem assim, inscrever-se em vermelho. Você vai tocar lá em inscrever-se. Vai aparecer inscrito. E do lado, um sininho. É interessante tocar no sininho também, porque assim você vai receber sempre as notificações de cada aula que eu postar aqui. Gente, é uma alegria ensinar para vocês. Tá bom, meus amores? Beijo para vocês, lindos e maravilhosos. Tchau!